Olá, sou Daniel Barros, professor e escritor. E hoje, a pedido, vou abordar um ponto extremamente polêmico, que evitei por vários dias abordá-lo. Mas cheguei à conclusão de que a omissão seria muito pior do que talvez o cometimento de um erro ou outro. Portanto, vamos abordar hoje, no programa A Política Nua e Crua, a guerra da Ucrânia. Eu acho importante falar um pouco também sobre o surgimento da Ucrânia. A Ucrânia surge em 1917, quando da Revolução Bolchevique, o Stalin resolve criar o Estado da Ucrânia, antes pertencente ao Império Russo. Mais adiante, bem mais adiante, já em 1953, quando da construção de um canal de irrigação do sul ao centro-sul da Ucrânia, da Crimeia, para o norte da Crimeia, o presidente russo Nikita Khrushchev resolve, para que esse trabalho fosse, como os ucranianos estavam mais próximos dessa construção, ele resolve anexar a Crimeia à Ucrânia. Isso em 53, 54, ou seja, é uma história bem recente. Então, mas Daniel, você aí está querendo justificar com isso a ocupação da Rússia dos territórios, os territórios ucranianos, porque anteriormente eles pertenceram ao Império Russo. Não estou dizendo de forma alguma, e esse não é a motivação e não justifica a entrada do presidente Putin na Ucrânia. E nem ele usa esse argumento, ele usa o argumento de que as ameaças constantes da OTAN e da própria Ucrânia de aderir ao Tratado Atlântico Norte e com isso instalar bases militares na fronteira com a Rússia. Isso agora no dia 26, sábado, dia 26, foi praticamente confirmado pelo Joe Biden. Ou ele cometeu um gafe ou ele se distraiu, quando ele declarou publicamente que o mundo precisa tirar o Putin do poder. O que confirma a ideia de que a presença da OTAN na Ucrânia tem um objetivo, sim, de interferir de alguma forma no governo russo. Então, a Rússia tenta por diversas vezes negociar que não entrasse, mas era uma cláusula que a OTAN batia o pé de não retirar essa possibilidade da Ucrânia entrar na OTAN. Agora, depois da ocupação, a Rússia ocupa praticamente todo o sul da Ucrânia. O presidente Zelensky alega que é absurdo, que não tinha esse risco à Ucrânia. Como ele alega também não ter ligações com grupos neonazistas, o que é uma mentira descarada. Porque a imprensa não divulga, mas existe um batalhão chamado Batalhão Azov, que é um batalhão de nazistas. Aí você pode dizer, não, Daniel, mas eles são um batalhão que luta pelo país dele, como vários civis. Não, o batalhão Azov, ele faz parte oficialmente do exército ucraniano. Ora, se ele é um antinazista, ele não permitiria que parte do seu exército fosse nazista. E é um exército conhecido por matar crianças, idosos, estuprar as mulheres. Enfim, é um exército, um batalhão extremamente violento e de declarado posicionamento nazista. Então, são pontos que eu acho importante que sejam ditos. E aí, cada um toma o seu posicionamento de acordo com o que achar correto. Como costumo dizer sempre quando falamos sobre esse assunto, o meu amigo Alexandre Santos, numa guerra, a primeira vítima é a verdade. Portanto, vamos abordar aqui algumas mentiras
que são contadas nessa guerra. Já no início da guerra, houve uma cena muito forte, que era um tanque de guerra, vinha, desviava o seu percurso e passava por cima de um carro. À época, no programa Semana em Revista, eu fiz o questionamento que talvez, que muito provavelmente, num futuro distante, fosse descoberto que esse tanque não era um tanque russo, que não se podia dizer à época que era um tanque russo. E muito menos tempo do que eu esperava, quase que num editorial no Jornal Nacional, William Bonner pede desculpas por ter à época noticiado de que era um tanque russo atacando um cidadão ucraniano que tentava fugir. Eu lembro que eu expliquei, a cena se iniciava com um caminhão de guerra sendo alvejado por tiros de fuzis, acredito, e uma pessoa descia desse caminhão para se abrigar dos tiros de fuzis. Essa pessoa estava vestida de soldado, ou seja, estava parte vestida de soldado, parte vestida de civil, o que pode ser a população que foi incentivada pelo presidente Zelensky a entrar na guerra. Então, aí logo após essa cena, surge o tanque. O que é que eu pensei a princípio? Olha, o tanque agora vai atacar justamente esse combatente que estava se abrigando, porque o tanque vinha por trás dele em direção aos disparos que estavam sendo feitos. Ou seja, esses disparos muito provavelmente eram de russos, porque aquela pessoa que tentou fugir não poderia ser um soldado russo, porque estava vestido quase que a paisana, e aquele tanque que estava indo de encontro aos disparos. E eu imaginei que ele fosse atacar justamente essa pessoa, mas não. Ele passa direto e nesse momento é que ele faz o desvio e ataca o carro que vem no outro lado. O que é que eu pensei? Eu pensei, olha, era um tanque ucraniano, pensei, mas não coloquei porque seria muito polêmico colocar isso à época. Era um tanque ucraniano que, vendo um cidadão ucraniano fugindo da guerra, considerou ele um covarde e resolveu assassiná-lo. E, para minha surpresa, né, como eu já acabei de falar, o Jornal Nacional, um quase editorial, pede desculpas porque acusou a Rússia de ter ter cometido aquele crime, quando na realidade ela não tinha nenhum elemento que dessem suporte a isso. E aí continuam. Mais uma vez, o presidente Zelensky, que é um especialista em propaganda, vai às redes sociais e divulga que nos primeiros dias da guerra tinha surgido um AIS da aviação ucraniana. O piloto, apelidado por Fantasma de Kiev, porque nunca foi identificado esse piloto, então foi apelidado de Fantasma de Kiev, tinha derrubado 6 aeronaves russas no início da guerra. E para isso, Zelensky publica, e o governo ucraniano oficialmente publica imagens de um caça sobrevoando Kiev e atacando e abatendo outro avião. Mais tarde, surge a informação de que era uma pura invenção. Não se sabe nem se existe mesmo esse tal aviador. Que essas imagens que foram amplamente divulgadas na imprensa internacional são, na realidade, imagens de um jogo de computador. De um jogo de computador que foi retirado e colocado como se fossem cenas reais. Aí você deve dizer, mas Daniel, você disse que está falando das mentiras da guerra e só está falando de mentiras que foram contadas pelos ucranianos. De fato, o meu programa é muito curto e eu não abordo aqui, eu não discuto aqui nos meus temas assuntos que são amplamente difundidos na grande imprensa. Então, para se ver as mentiras cometidas pela Rússia, que existem também, basta você ligar qualquer canal de televisão, você liga a Globo News, você liga a CNN, que você vai ver diuturnamente essa avalanche de mentiras. Eu não pretendo aqui que as pessoas não se posicionem, não tomem partido a favor da Ucrânia ou a favor da Rússia.
O que eu quero mostrar aqui é que esse direito de parcialidade a imprensa não tem. A imprensa tem por obrigação fornecer os dados e as informações e deixar para que o telespectador e o leitor se posicionem. E é isso que a gente não tem visto na grande imprensa. Não para minha surpresa, mas para que eu ficasse extremamente admirado, eu vi uma âncora da Globo News, a Leilani Neubach, dizer que ela nunca presenciou, durante toda a sua vida, uma guerra. Ora, onde estava Leilani Neubach em 1961, quando os Estados Unidos invadiu a Baía dos Porcos em Cuba e foi lá derrotado? Onde estava Leilani Neubach em 65, quando os Estados Unidos invadiu o Vietnã e a guerra durou até 73 com a derrota dos Estados Unidos? Mais para frente, 83, os Estados Unidos mais uma vez invade outro país soberano, Granada. Panamá, 1989. Pasmem, os Estados Unidos invadem o Panamá. E é daí que se inspira Putin para dizer que não está em guerra com a Ucrânia. Ele está em operações especiais. Por quê? Porque a época em que os Estados Unidos invadiu o Panamá, ele disse que não era uma guerra, era uma operação justa causa. Ora, para os Estados Unidos não é guerra, é operação justa causa e a imprensa aceita tranquilamente. Para a União Soviética, para a Rússia, operações especiais, que é o nome dado por eles, é guerra. De fato, são guerras, todas duas são guerras, mas a narrativa, a utilização desse recurso já vem sendo usado pelos Estados Unidos, por outros países. E os Estados Unidos é um país belicoso. Leilani disse que não viu nenhuma guerra nesse tempo. Onde ela estava nesse período todo? Onde ela estava em 1990, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, alegando que o Iraque tem arma de destruição em massas. Quem quiser ver o filme, eu acho que Zona Verde, com o Matt Damon, você vai ver que eles procuraram, e na realidade era uma grande farsa. Eles sabiam que não existiam armas nenhuma. Depois, em 2001, os Estados Unidos invadem o Afeganistão. E aí, eu acho que é quando a Leilani recebe no ponto, né, no ponto que ela recebe do diretor dela, e diz, não, mas você está dizendo que não viu guerra nenhuma. E aí ela se retrata e diz, não, eu não vi guerra, eu vi combate ao terrorismo. Ora, Cuba foi combate ao terrorismo, Grenada foi combate ao terrorismo, o Panamá foi combate ao terrorismo, a Bósnia, os Estados Unidos invadiu a Bósnia, o Haiti, a Nicarágua, a República Dominicana. A República Dominicana foi invadida pelos Estados Unidos no século passado por 2 vezes, em 1912 e 1961. Por isso que eu aqui resolvi focar em pontos que não são focados pela grande imprensa, porque para isso você pode ligar qualquer canal e você vai ter informação abundante sobre mentiras, sobre fakes, apesar de dizer que não cometem fake, mas cometem sim, porque afirmar que não vê no último século, nem nesse início de século já, ele não viu nenhuma guerra, é no mínimo uma falta de respeito com o telespectador. Então, o que eu quis colocar hoje aqui na realidade, alguns pontos de vista que não são postos na grande imprensa, e para que você possa ver também que existe 2 lados de uma guerra e tomar o seu posicionamento ou se esclarecer em alguns pontos que você tenha dúvida. Mais uma vez eu agradeço, espero ter contribuído de alguma forma, conto com você com a sua inscrição no canal, com a sua curtida e compartilhe se assim achar necessário. Um forte abraço e até a próxima.